Agora, se me permitirem, nós vamos iniciar um assunto que é complicado, mas precisa ser tratado, que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero. A ideologia de gênero, apresentada pela feminista radical Judith Butler em 1990, prega que o comportamento, a função e a vocação do homem e da mulher nada tem a ver com o sexo masculino ou feminino. A sociedade constrói certos papéis e os atribui ao homem e à mulher. Tais papéis, considerados masculinos ou femininos pela sociedade, são chamados de gênero. Entenderam isso? Gênero são esses papéis que a sociedade constrói e atribui a cada um dos sexos, masculino e feminino. Segundo a linguagem dessa ideologia, gêneros são papéis socialmente construídos e atribuídos a cada sexo. Vejamos uma citação dessa autora. É bom a gente gravar que Judith Butler, ela ainda é viva e ela foi a criadora, digamos assim, a sistematizadora desta ideologia de gênero. Em 1990, com o seu livro O Problema de Gênero. Vamos lá. O gênero é uma construção cultural, por conseguinte, não é o resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Ao teorizar que o gênero é uma construção radicalmente independente do sexo, o gênero mesmo vem a ser um artifício livre de ataduras. Em consequência, homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Então não é só porque você nasceu com cromossomas XX que você é mulher. E nem só porque você nasceu com cromossomas XY que você é homem. Isso é o sexo genético. Mas você pode adotar um comportamento que você queira e que não esteja ligado a nada da sua biologia. Você é livre, o gênero é livre de ataduras, ele não é determinado como o sexo. E se você diz que os homens são assim e as mulheres são assado, e cada um tem que se comportar de acordo com uma função e com uma missão determinada, que eles são diferentes, mas complementares, você está sendo, no jargão desta ideologia, sexista. E você deve evitar o sexismo, adotando a perspectiva de gênero. Dizer que a mulher foi feita para ser mãe, que ela tem um instinto natural, uma vocação mais do que um instinto pela maternidade. Dizer que o homem tem uma capacidade assim para os trabalhos mais grosseiros, mais brutos, para a força muscular, tudo isso para eles são só estereótipos, criações. E é preciso desconstruir, é a chamada desconstrução de gênero. Já usei uma terminologia deles, desconstrução, que é muito mais bonito do que destruição. Por que os homens só se casam com mulheres? E por que as mulheres só se casam por homens? Vocês diriam, porque eles são complementares. Física, psicológica e espiritualmente, os ideólogos de gênero diriam, porque a sociedade convencionou assim. Isso é uma convenção chamada heteronormatividade, que deve ser desconstruída. Devemos, portanto, fazer a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, vamos permitir os casamentos e as uniões não só entre pessoas de sexo diferente, mas, por que não, as do mesmo sexo também, dando a elas o status de família. Vamos lá. Essa ideologia resume-se nos seguintes princípios. Não existe um homem natural nem uma mulher natural. Todo ser humano nasce sexualmente neutro.
A sociedade é que constrói os papéis masculinos ou femininos. Gêneros são papéis socialmente construídos. Como essa teoria ela despreza totalmente o direito natural, o que é que faz com que homem e mulher tenham certos papéis? A sociedade. Não é a natureza, mas a sociedade que impõe à mulher e ao homem certos comportamentos e certas normas diferentes. Assim, se desde pequena a mulher brinca de boneca e casinha, isso não se deve a um instinto materno, que para as feministas não existe, mas simplesmente a uma convenção social. Se as mulheres casam-se com homens e não com outras mulheres, isso não se deve a uma lei da natureza, mas uma construção da sociedade. Se os homens sentem-se na obrigação de trabalhar fora de casa para sustentar a família, enquanto as mulheres sentem necessidade de ficar junto com os filhos, nada disso é natural. São meros papéis desempenhados por tradição, mas que poderiam perfeitamente ser trocados. Um papel é desempenhado por um ator em um teatro, em um palco teatral. Mas o ator que desempenha um papel pode desempenhar outro, por que não? É só trocar o vestuário, a máscara, talvez a voz. Se é apenas um papel, por que o homem não pode desempenhar o papel de mulher e a mulher o papel de homem? São perfeitamente intercambiáveis, segundo esta ideologia. Tais ideias, que são meras construções sociais, servem para justificar o domínio da mulher pelo homem. Presta atenção que agora vamos entrar no ponto nevrálgico dessa ideologia. Assim, a mulher ingenuamente acredita que seu lugar mais importante é o lar, que nasceu para ser mãe, que deve sacrificar-se pelos filhos, que deve ser fiel ao marido. Já ouviram falar tudo isso? Tudo são construções sociais. Nada disso é verdade. São justificativas para que a mulher seja escrava e que ela não se liberte. Tais construções sociais não têm fundamento, dizem as feministas. Assim, é preciso desconstruir tais ideias, conscientizando a mulher de que ela está sendo enganada e explorada. Certo, o feminismo de gênero, ele é mais radical do que o feminismo primitivo. Vocês vão ver que o feminismo primitivo desejava uma igualdade de condições com o homem. O feminismo de gênero vai além. Que não exista sequer distinção entre mulher e homem, que não exista uma coisa chamada mulher distinta de uma outra coisa chamada homem. Uma vez liberta de tais construções sociais, a mulher vê-se livre para construir a si mesma. Pode livremente optar por ser lésbica, por não ser mãe ou por matar o filho concebido, ou, como se diz, interromper a gravidez. Tudo passa a ser permitido. Bem, esses são os princípios básicos da ideologia de gênero, tá? Tais como eles se apresentam hoje, embora nem sempre falem tudo e nem sempre com esta crueza, mas são assim. E qual foi a origem de tal ideologia? É bom saber que a origem dela é marxista. Vamos ver aqui o que Marx falava sobre esse assunto em um livro, em um manuscrito que não foi publicado por ele, mas pelo seu amigo Engels, depois da sua morte. Vamos lá. Origem marxista. A origem da ideologia de gênero é marxista. Para Marx, o motor da história é a luta de classes. E a primeira luta ocorre no seio da família. Em seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Engels escreveu: em um velho manuscrito não publicado, escrito por Marx e por mim em 1846, encontro as palavras:
A primeira divisão de trabalho é aquela entre homem e mulher para a propagação dos filhos. E hoje posso acrescentar: a primeira oposição de classe que aparece na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher, unidos em matrimônio monogâmico, e a primeira opressão de classe coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino. Vejam que interessante. Para Marx, toda diferença é injusta. O simples fato de existir patrões e operários, que é uma desigualdade, já é uma injustiça. A justiça só existiria quando não houvesse classes. E seria instaurada assim a sociedade comunista, em que tudo seria de todos e não havia uma classe proprietária dos meios de produção e uma outra que trabalharia para ela em troca de salário. Para Marx, o trabalho assalariado por si só já é injusto. Para Marx, salário justo é uma contradição. O salário, por ser salário, já é injusto. Bem, mas indo além, vamos para dentro da família. Dentro da família já há uma divisão de trabalho. O homem trabalha de uma forma, a mulher de outra. Onde há diferença, há injustiça. E a justiça só vai existir quando houver plena igualdade. Então, dentro da família, existe uma divisão de trabalho e também uma divisão de classe. E essa divisão é uma divisão com oposição. Assim como operários e trabalhadores nunca podem ser amigos, homens e mulheres também jamais. Eles são inimigos natos. E a primeira oposição é a que se dá entre o sexo masculino e o sexo feminino, o primeiro oprimindo o segundo. A primeira oposição de classe é a classe masculina oprimindo a classe feminina. Isso dentro da família. Mas homem e mulher têm filhos. E os filhos, o que eles são? Os filhos são resultado da opressão dos pais. O marido oprime a mulher e os dois juntos oprimem os filhos. A família não é fundada no amor, mas na opressão. Mas se a família é tão ruim assim, como nós vamos salvar a sociedade? Resposta: destruindo a família. Destruir a família é a salvação da sociedade. Porque isso vai fazer com que os homens voltem a ser como eram antigamente, uma sociedade livre de família, em que todos praticavam o ato sexual com todos e tinham filhos em comum. Este seria o paraíso. Dentro da família, há uma segunda opressão, a dos filhos pelos pais, que Marx e Engels, no Manifesto Comunista, pretendem abolir. Censurai-nos por querer abolir a exploração das crianças por seus próprios pais? Confessamos esse crime. Estou citando aqui o Manifesto Comunista de 1848. Essa frase está aí. Tá bom? Agora vocês entendem por que estão querendo tirar dos pais o direito de educar os filhos, de forçá-los a colocar na creche até já com 4 anos, de impedir que eles deem palmadas na criança. Agora vocês conseguem entender de onde vem tudo isso. Fiel à sua raiz marxista, a ideologia de gênero pretende que, em educação, os pais não tenham nenhum controle sobre os filhos. Nas escolas, as crianças aprenderão que não há nenhuma identidade masculina, nenhuma feminina, que homem e mulher não são complementares, que não há uma vocação própria para cada um dos sexos e, finalmente, que tudo é permitido em termos de prática sexual. Note-se que a doutrina marxista não se contenta com melhorias para a classe proletária. Ela considera injusta a simples existência de classes. Após a Revolução Proletária, não haverá mais o proletário nem o burguês. A felicidade virá em uma sociedade sem classes, o comunismo,
onde tudo será de todos. Isso vocês já aprenderam na escola, não é? No futuro, quando tudo for de todos e acabarem as classes, haverá o comunismo e a felicidade. Essa é a escatologia marxista. Escatologia é a doutrina do futuro, né? Assim como nós falamos da felicidade no céu, na visão de Deus face a face, para o marxista, que não consegue enxergar nada além da terra, a felicidade será no futuro, quando todos os bens forem comuns. E a ideologia de gênero, que é de inspiração marxista, fala a mesma coisa em relação aos sexos. Vamos ver. De modo análogo, a feminista radical Shulamit Firestone, em seu livro A Dialética do Sexo, 1970, não se contenta em acabar com os privilégios dos homens em relação às mulheres, mas com a própria distinção entre os sexos. O fato de haver homens e mulheres é por si só inadmissível. Você aceita que haja homens e mulheres? Você é um sexista. Homens e mulheres têm que desaparecer, porque os seres humanos devem ser o que são quando são concebidos, ou seja, sexualmente neutros. Este é um dos pilares da ideologia de gênero. Mas vejamos como é que ela diz isso. Shulamit Firestone, ela é uma precursora da ideologia de gênero. Ela é anterior a Judith Butler. Mas o livro dela, Dialética do Sexo, diz com muito mais clareza o que o Judith Butler não tem, talvez, coragem de dizer. Vejamos que a clareza é tão grande que choca, quase nos estonteia. Olha só. Como a meta da Revolução Socialista não foi somente a eliminação do privilégio da classe econômica, mas a eliminação da própria classe econômica, assim a meta da Revolução Feminista deve ser não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas a eliminação da própria distinção de sexo. As diferenças genitais entre seres humanos não importariam mais culturalmente. Viu? Se os sexos estão destinados a desaparecer, deverão desaparecer também todas as proibições sexuais, como a do incesto e a da pedofilia. Para que existe o tabu do incesto, segundo ela? Para proteger a família. Mas se você acabar com este tabu ou com esta proibição, você acaba com a família. Vamos lá. Diz Firestone, o tabu do incesto é necessário agora apenas para preservar a família. Então, se nós acabarmos com a família, na verdade acabaremos com as repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Entenderam? Se acabarmos com a família, com todas as letras, sem nenhum eufemismo, tá? Continua. Os tabus do sexo entre adulto e criança. O que é isso? O que é isso? Pedofilia. Sim. E do sexo homossexual desapareceriam, assim como as amizades não sexuais. Todos os relacionamentos estreitos incluiriam o físico. Não haveria nenhuma amizade em que os dois não praticassem o ato sexual. Nada seria proibido. Isso seria a felicidade. Mas por motivos estratégicos, por enquanto, os ideólogos de gênero não falam em defender o incesto e a pedofilia, que Firestone defende com tanta crueza. Concentram-se em exaltar o homossexualismo, em considerar os homossexuais uma minoria discriminada e criam vocábulos para defendê-los. Quais são esses vocábulos? Homofobia. Você não aceita o homossexualismo? Você acha que só homens e mulheres podem casar entre si? Você é um homofóbico. Porque aquilo que você aceita para os que são criação deles, heterossexuais, essa palavra não existe para nós. Você não concede para os homossexuais. Cuidado para não usar esta palavrinha
porque tudo aquilo que foi criado pelos nossos adversários tem a sua carga ideológica. Quando você usa uma palavra criada por eles, você já está se rendendo, de certa forma, à ideologia deles. A linguagem de gênero. Essa teoria, altamente perniciosa para a família, tem seu vocabulário próprio, que deve ser cuidadosamente evitado por nós. Gênero, papéis construídos pela sociedade e atribuídos arbitrariamente a cada sexo. Eles usam, nós não devemos usar. Discriminação por causa de gênero. Eu quero que isso aqui sirva para ambos os gêneros. Não. Fala sexo, que é a palavra tradicional e que não dá margens a equívocos. Sexos são dois, masculino e feminino, e acabou. Continua. Desconstrução do gênero. É a atitude de recusa dos papéis impostos pela sociedade a cada sexo. Heterossexualidade obrigatória ou heteronormatividade. E nomes horríveis que eles inventam, né? Nomes grandes e difíceis de pronunciar. Mera convenção social, segundo a qual homens só se casam com mulheres e mulheres só se casam com homens. Mas se é uma mera convenção social, vamos destruí-la. Destruí-la não, vamos desconstruí-la. Desconstrução da heteronormatividade. Uma das bandeiras do PT, do Partido dos Trabalhadores. Sexismo. Nome pejorativo dado à visão cristã da sociedade, que vê na espécie humana dois sexos, o masculino e o feminino, diferentes e complementares, os únicos aptos a constituir uma família. Homofobia. Nome pejorativo dado àqueles que não aceitam o homossexualismo como natural. Você é homofóbico? Você é a favor ou contra a homofobia? Essa pergunta não tem resposta. Se você disser que é contra ou disser que é a favor, você está afirmando ou negando uma coisa que você não sabe. E esta sua afirmação ou negativa vai ser usada contra você pelo seu adversário. Orientação sexual. Nunca usem essa palavrinha, por favor. Nome criado para colocar em pé de igualdade o homossexualismo e a normalidade sexual. Note-se que eu não coloquei em pé de igualdade o homossexualismo e a heterossexualidade, porque eu não uso essa expressão também. O homossexualismo existe porque ele é uma perversão, é um transtorno, é uma disfunção, é uma deformidade. Mas eu não vou colocar em pé de igualdade a doença e a saúde, o erro e a verdade, a deformidade e o correto. Quando você fala que homossexualismo é apenas uma orientação, está errado. Ele é uma desorientação. A orientação é a que existe naturalmente entre um homem e uma mulher. Sim. Em vez de uma desorientação, o homossexualismo seria uma verdadeira orientação sexual. Orientação vem de Oriente. Oriente é onde o sol nasce. Cristo é o sol nascente que nos veio iluminar. É uma palavra cristã. Os pagãos não falariam orientar-se, eles falariam nortear-se, porque eles seguiam pelo norte. Nós cristãos pelo Oriente. Se o Oriente tem essa conotação tão cristã, não vamos chamar o homossexualismo de uma orientação. Isso é horrível. Por favor. Heterossexuais. Nome criado para designar aqueles que não são homossexuais. Eu não aceito esse nome para mim. Nem atribuiria isso a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acharia até algo próximo a uma blasfêmia dizer que Nosso Senhor era heterossexual. O que é heterossexual? É aquele que não é homossexual? É aquele que sente atração pelo outro sexo? E se não sentir? Tem que sentir? Como é que é isso? Eu não sei. Não sei nem quero saber. Só sei que eu não uso essa palavra. E não estou sozinho, porque Jorge Scala, no seu livro Ideologia de Gênero, fala sobre esse assunto aqui. Diz Jorge Scala:
Devo confessar ao leitor que não sou heterossexual. Olha que coisa bacana! Jorge Scala, em seu livro A Ideologia de Gênero, de leitura obrigatória para todos que querem aprender essa matéria. É o melhor livro que eu já vi sobre esse assunto. Na realidade, os heterossexuais não existem. Olha que coisa linda! Não existem os heterossexuais. Explico-me. Sou apenas homem, sem nenhum acréscimo, porque qualquer um deles é desnecessário. Todos nós, seres humanos, podemos ser apenas homens ou mulheres em relação à sexualidade. Não existe nenhum terceiro sexo. É verdade que existem pessoas com anomalias sexuais de diversos tipos. Isto é verdade, entre tais anomalias, existem algumas de origem biológica, como o hermafroditismo, e outras de origem psíquica, como a homossexualidade, o lesbianismo, o travestismo e etc. Portanto, quem utiliza o termo heterossexual para contrapô-lo a homossexual está afirmando implicitamente que ambas as categorias são igualmente válidas e opcionais. Eu tenho uma admiração por Jorge Scala, por causa da precisão das palavras que ele usa e do cuidado que ele tem de não usar palavras erradas ou criadas por outros. Por isso, alguns escolheriam ser heterossexuais e outros homossexuais. Questão de escolha. Não é isso não existe. A realidade é o contrário. A normalidade física e psíquica em matéria de sexualidade tem apenas duas versões, mulher e homem. Então, a heterossexualidade não existe. Do mesmo modo que ninguém pensa em chamar uma pessoa de não leproso ou não diabético, por contraposição a um leproso ou a um diabético. É tão absurdo quanto incorreto falar de heterossexuais. Esse vocábulo não é inocente, ainda quando a maioria das pessoas utiliza o termo sem perceber que está sendo manipulada semanticamente. Que coisa bonita! Eu tenho admiração por aqueles que não são Maria vai com as outras, que não são a massa que sempre está balindo junto com o rebanho. Um deles é Jorge Scala. E o cuidado que ele tem com as palavras, eu também tenho. O livro dele sobre a multinacional da morte, IPPF, começa com uma introdução esclarecendo o que é paternidade responsável, que é um termo cristão que podemos usar, aquilo que é chamado controle de natalidade e o que é chamado planejamento familiar, que não se deve usar, porque foi criado pelos nossos adversários para incluir qualquer coisa, inclusive aborto e anticoncepção. Muito bem, eu acho que por hoje, mas apenas por hoje, a gente vai concluir. Amém? Amém. Vamos rezar um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.